Portanto, vamos dar continuidade no ponto que eu acredito que paramos na última aula. Eu não lembro exatamente qual foi o slide, mas é importante a gente retomar o slide passado. Portanto, quando nós estávamos falando sobre as competências comuns da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios, nós estamos falando das competências administrativas. E essas competências administrativas, elas estão dispostas. Então é importante que todos leiam o artigo 23 da Constituição Federal. E, infelizmente, é uma questão de memorizar ou encontrar um mecanismo de associar elementos lógicos. Então, o artigo 23, que trata, né, dessas competências administrativas que são comuns, ela fala, por exemplo, na proteção dos documentos, obras, bens de valor histórico, cultural. Todos os entes federativos, eles precisam tratar desta questão, precisam cuidar, zelar dos sítios arqueológicos, das paisagens. São atribuições comuns. A proteção ao meio ambiente, combater a poluição de qualquer forma, a promoção de políticas habitacionais, né, a construção de moradias, ou a melhoria das condições habitacionais e o saneamento básico. Ou seja, cabe a todos tratarem dessa matéria, em específico a questão do saneamento básico, né, que é um grande nó do Brasil, o cuidado do saneamento básico. Existe um plano nacional que trata dessa questão, mas que é pouco efetivado na prática. Ou quando nós falamos, por exemplo, em estabelecer política de educação para a segurança do trânsito, ou seja, é competência comum da União, dos municípios, do Distrito Federal e dos Estados membros. Então, voltando a essa questão aqui que pode até confundir. Veja, legislar sobre trânsito é uma competência privativa da União. Tratar de um plano nacional de trânsito é uma atribuição da União, é uma competência exclusiva da União. Mas quando nós falamos, é uma competência privativa da União. Tanto criar um plano nacional de trânsito, quanto tratar da matéria, né, de normas de trânsito. Então não pode o município de Uruaçu criar uma multa para estabelecer uma modalidade de multa para um determinado tipo de infração, ou criar uma infração de trânsito. Essa competência é uma competência da União. Então vejam, para a gente não confundir, a competência privativa no âmbito legislativo de criar uma infração de trânsito só cabe ao Congresso. O Congresso ele pode delegar aos outros entes federativos, mas se ele não o fizer, será uma norma inconstitucional. No caso de Uruaçu, criar uma modalidade de multa ou aumentar, majorar, né, o valor de uma multa por uma questão que não é da sua competência. Então vejamos a competência concorrente. Né? Mais uma vez falando, como no slide passado, a competência concorrente trata da competência de ordem legislativa, ou seja, produzir leis sobre o direito tributário, o direito financeiro, o direito econômico, urbanístico, tratar das custas dos serviços forenses, que é uma modalidade de tributo. Todos os entes federais, aliás, a União, os estados e o Distrito Federal. Quando eu falo de competência concorrente, eu excluo os municípios, podem tratar dessa matéria. Né? Então aqui eu apresento um acórdão de um caso de custas e emolumentos
né, sobre a sua competência que é concorrente. Então vocês podem olhar com mais calma em casa. Então, mais uma vez falando, competência legislativa concorrente não envolve os municípios, é uma repartição vertical. Então, normas gerais, norma suplementar, legislação plena e a suspensão da legislação plena estão distribuídas, como eu falei no vídeo passado, no artigo 24, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Então vejamos, no caso dos municípios, os municípios, assim como os Estados-membros e o Distrito Federal, como está lá no artigo 1º da Constituição, eles compõem a nossa República Federativa do Brasil. Eles fazem parte do nosso Estado democrático de direito. Lembrem que o fundamento da República Federativa do Brasil é a soberania. Mas os municípios, os Estados-membros, o Distrito Federal não possuem soberania. Eles possuem autonomia. Se a gente levar em consideração os debates teóricos na literatura, como é o caso do José Afonso da Silva, coloca-se em dúvida, primeiro, a natureza autônoma dos municípios. Porque os municípios, eles não fazem valer plenamente a sua vontade. Ou seja, no caso do Congresso Nacional, os estados têm um representante exclusivo para tratar dos seus interesses, que é o caso dos senadores. Mas nós não elegemos uma espécie de senador para representar os municípios. Então é por isso que alguns autores dizem que os municípios não são autônomos, né? Então é importante fazer essa ponderação, porque a gente aqui não é apenas um repetidor de leis, a gente também está refletindo essas leis, né? Então, a competência dos municípios, ela está lá descrita no artigo 30 da Constituição Federal e cabe aos municípios tratar de assuntos de interesse local. Então, por exemplo, o interesse local que é mais claro é a divisão do espaço urbano, a delimitação de áreas de interesse social, construção ou não de determinadas modalidades de construção em um bairro residencial, ou dizer o que é um bairro industrial. Então, essa organização essa ordenação do espaço urbano é uma atribuição do município. E o município ele pode esclarecer melhor essas atribuições do ordenamento do espaço por meio de um plano diretor. Um plano diretor, ele é obrigado, o município é obrigado a criar um plano diretor. Municípios acima de 20 mil habitantes, ou aqueles que têm um potencial turístico, ou seja, que recebe muita gente, ele precisa de um plano diretor, ele precisa organizar a vida das pessoas. Eu não sei qual é a população, por exemplo, de Alto Paraíso, mas Alto Paraíso ele precisa de um plano diretor. É um dos principais pontos turísticos do Brasil. Então, observem, competência dos municípios, artigo 30, tratar sobre transporte coletivo. Observem essa situação atual do Brasil. Alguns municípios, para conter o avanço do coronavírus, têm mudado, têm trazido mudanças na questão do transporte coletivo, ou restringindo, ou aumentando o número de transporte para evitar como é que eu posso dizer, para diminuir o número de aglomeração. Então é preciso de mais ônibus, porque quanto maiores aglomerações, maior a possibilidade de disseminação. Por exemplo, o horário do comércio, ou se fecha ou não o comércio, é uma atribuição do município. Veja,
o interesse, o tempo de duração que uma pessoa pode ficar numa fila de um banco. Os municípios, o STF já legislou, o STJ já trouxe súmulas, entende que o horário do banco é uma questão nacional. Agora, o tempo que a pessoa fica numa fila, 55 minutos, 40 minutos, é uma atribuição local, é um interesse local. Então, na cidade que eu já morei, em Itabuna, era previsto, se eu não me engano, 30 minutos. E se não ficasse 30 minutos, ou seja, se extrapolasse esse tempo, essa pessoa poderia buscar eventuais responsabilizações. Então, uma coisa é o horário que o banco abre, que é o interesse nacional. Outra coisa é o tempo que um cidadão de um município fica na fila. Então, os intérpretes da lei, né, que dizem o direito, entenderam que é um interesse local. Então, de acordo com o princípio da predominância de interesses, a gente pode entender melhor essa distribuição de competências. Então, temos alguns estudantes aqui de pedagogia. A cooperação técnica e financeira da União e dos Estados e o programa de educação infantil e de ensino fundamental. Geralmente as escolas de ensino infantil e fundamental, ela é ofertada, veja, todos podem ofertar, não há nenhuma limitação, mas o legislador, né, o nosso constituinte atribuiu principalmente ao município. E mais uma vez, como eu falei, a ordenação, planejamento do solo urbano. Então vejam que é uma questão de ordem lógica. Pode ser difícil memorizar todos esses. Vejam, outra competência material, ou seja, no âmbito administrativo, aqui não estou falando de leis. Os municípios poderão constituir guardas municipais, destinadas à proteção de seus bens, serviços, instalações, conforme dispuser de lei. Mas a organização, celebração de concurso, contrato, esses servidores serão municipais. Da mesma forma, a política urbana está lá prevista no artigo 182, 183, 184. Então, a política urbana, por exemplo, ele atribui ao município verificar se um imóvel está ou não cumprindo com a função social da propriedade. E caso ele não esteja cumprindo, ou seja, não está dando destinação a este imóvel, isso é um problema de toda a sociedade, não é um problema só do dono, do proprietário. Se você tem bens ociosos, enquanto tem milhões de pessoas sem ter onde morar, ele pode solicitar o IPTU progressivo, aumentar a tarifa do IPTU para forçar o proprietário a fazer algo. Posteriormente, ele pode parcelar este imóvel e, por fim, ele pode desapropriar, ou seja, ele vai retirar o poder sobre aquele bem do seu proprietário, vai indenizá-lo e vai tentar dar uma destinação. Então vejam que essa é uma competência administrativa dos municípios. Então as competências administrativas do município, eles não está apenas lá no artigo 30, ele também está presente no artigo 144, parágrafo 8º, ou no artigo 182. Então vejamos, no caso, né, a competência material dos estados. Então, será de competência privativa dos estados o que não for nem da União e nem dos municípios. Então, é uma questão de exceção. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Então, o Constituinte, ele se ocupou de dizer as competências materiais da União, artigo 21, as competências materiais que são muito poucas dos municípios, e o que não for de nenhum dos dois será competência
né, dos estados. Então, vejamos aqui uma informação que ela é muito cobrada e ela é muito exigida de vocês. É a questão, por exemplo, dos serviços locais de gás canalizado. Ela é uma atribuição, veja, cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão, ou seja, ela pode atribuir, ela pode conceder à iniciativa privada os serviços locais de gás canalizados na forma da lei, ou seja, mediante lei ordinária, que é aprovada por maioria simples. Mas aqui ela faz ela confunde até a cabeça do jurista. Ela diz que está vedada a medida provisória para tratar dessa matéria. Só uma observação. A gente já estudou no semestre passado, e para os novos alunos, que as matérias que podem ser legisladas por lei complementar, elas não estão suscetíveis à medida provisória. Ou seja, uma medida provisória não pode tratar do imposto sobre grandes fortunas. Por sua vez, os serviços locais de gás canalizado, eles têm que ser por lei ordinária, mas não pode ser por medida complementar. Vejamos outra atribuição que ela é administrativa. Mediante uma lei complementar, o Estado, por exemplo, Goiás, ele pode criar região metropolitana, ele pode criar as regiões, micro-regiões, né, para distribuir melhor e melhor administrar esse estado. Então, essas funções, né, essa função de criar a região metropolitana ou delimitar as micro-regiões é uma atribuição, é uma competência administrativa dos estados. Agora saibam, os estados, eles estão divididos em municípios. Região metropolitana e micro-região não são entes federativos, não tem natureza administrativa. Pode haver cooperação, reuniões políticas, por exemplo, a região metropolitana de Goiânia, né, que tem lá a Aparecida, de Goiás, Palmeiras. Essas cidades, elas podem eventualmente, os prefeitos podem se reunir com o prefeito de Goiânia para tratar de interesses comuns. Mas a região metropolitana de Goiânia, ela não é um ente federativo. Então, os estados são compostos por municípios e não por micro-regiões ou regiões metropolitanas. Não confundam isso, que eu já vi alguns textos, algumas questões, inclusive de concurso público, que tratam, né, dessa questão, né, que tentam confundir, né, o concurseiro ou demais. Então vejamos outra informação que é muito importante em relação à competência privativa dos estados. A criação, a incorporação, a fusão, o desmembramento de municípios se fará por lei estadual. Ou seja, não é uma questão do Congresso Nacional. Essa matéria, ela será legislada por quem? Ela será legislada lá na Assembleia Legislativa, na LEGO, né, como é chamada aqui. Então, o período vai ser determinado quando pode ser criado, desmembrado, sim, por uma lei complementar federal. Mas a criação desses municípios será por lei estadual. Lembrem que os estados, eles podem se auto-organizar, auto-administrar, autogovernar e se auto-legislar, assim como os municípios, assim como o Distrito Federal. Lembrando que no caso do Distrito Federal não há divisão de municípios, o que eu particularmente vou muito a Brasília e acho um absurdo. Braslândia, Sobradinho não serem municípios. Eles têm uma vida própria, é chamado de uma região administrativa. Então, vai depender de consulta prévia, mediante plebiscito, aos municípios envolvidos
o caso de um desmembramento, de uma fusão, ou de uma incorporação, ou de uma criação. Eu sugiro para vocês darem uma olhada na criação do do município de Luiz Eduardo Magalhães, porque ele foi objeto, né, a sua criação, ela foi objeto de uma ação de inconstitucionalidade por conta da forma como ele foi criado. Então é uma sugestão para vocês. Então vejam, mais uma vez, como eu falei, sobre a competência do Distrito Federal. Ele pode se auto-organizar, ele tem autogoverno, autolegislação e auto-administração. Então, vou dar mais um exemplo aqui sobre a competência tributária. Mais uma vez falando, a União, ela concentra a maior parte dos tributos, da possibilidade de cobrar tributos. No caso dos municípios, no caso dos Estados-membros e do Distrito Federal, sobraram poucos. O artigo 155 da Constituição Federal, ele fala em 3 possibilidades de impostos para os estados. Os estados podem cobrar IPVA, o imposto das heranças e o ICMS. No caso dos municípios, eles podem cobrar o IPTU, eles podem cobrar o imposto sobre transmissão de bens imóveis e ele pode cobrar os impostos sobre os serviços. Vejam que são poucos impostos. Então a receita desses entes federativos é pequena. No caso do Distrito Federal, ele acumula competências que são tanto dos municípios no âmbito administrativo, no âmbito tributário e no âmbito legislativo. Então ele tem tantas competências do Estado quanto dos municípios. Então ele pode tanto versar sobre IPTU, criar IPTU, como ele pode criar o IPVA. Ele vai administrar os recursos do IPVA, ele vai instituir o IPVA, ele vai tratar da alíquota do IPVA. Então, o Distrito Federal não se confunde com os estados nem com os municípios. Justamente, ele foi criado com fins exclusivamente administrativo, ou seja, para abrigar a capital federal, e é vedado, como está lá no artigo 32, a sua divisão por municípios, e ele acumula as competências legislativas. Então, não dispõe de competência material nem legislativa sobre o poder judiciário. Então vejam que há algumas observações a serem feitas. O poder judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, são atribuições materiais e legislativas da União. Então a União pegou para si. E é bom para o Distrito Federal, porque para ele pode se ocupar de outras atribuições, até porque tratar desses espaços é mais dinheiro que tem que ser gasto. Não é à toa que o concurso para a polícia do Distrito Federal é um dos mais concorridos do Brasil, porque paga bem, né? É a União que concentra, né? A União, gente, concentra quase 80% dos recursos. Por isso, que nesta crise que nós estamos vivendo, que é a maior crise da história do Brasil, ou talvez, né, da nossa geração, a gente nunca passou, não vivemos a Segunda Guerra Mundial com tanta ênfase. A gente participou, mas não foi no nosso território. A União, né, no caso o chefe de Estado, o chefe de governo, é o que tem mais possibilidade de atuar para diminuir os efeitos dessa crise. Então, às vezes, gera uma insegurança para toda a população quando há uma falta de sincronia entre a União e os governadores e os municípios. O presidente critica o governador que está que está exigindo isolamento, está criticando os municípios, que está pedindo para
está determinando o fechamento do comércio, né, como eu falei, é um interesse local. Então tudo isso coloca essa guerra entre os entes federativos, ele demonstra um contexto atual de fragilidade do nosso pacto federativo. É indissociável. A gente não pode, não é permitido que os estados busquem independência, né? Ou que não sigam as deliberações, mas no momento que a gente está vivendo, isso está acontecendo. Veja, os governadores se reuniram sem o presidente para tratar de uma questão nacional. Isso fragiliza o pacto federativo. Então, a União, né, ela é um ente federativo, ela é uma pessoa jurídica de direito público interno e ela é uma pessoa jurídica de direito internacional. Ela goza de autonomia. A União, ela não é titular de soberania. Quem é soberano é a República Federativa do Brasil. A gente chama de Brasil porque é o apelido, né? Em espanhol é o sobrenome. Então, o Brasil é o nome social. República Federativa é o nome formal. Então, é a República Federativa do Brasil que possui soberania. Então, o titular, né, como eu falei aqui para vocês. Então, nós temos que investigar melhor, adentrar melhor no artigo 20 e entender quais são os bens da União. Está lá no artigo 20. Então eu trouxe aqui um exemplo: os lagos, os rios, as quaisquer correntes de água em terrenos do seu domínio que banham mais de um estado ou sirvam de limite com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Ou seja, são bens da União. Porque existe um interesse nacional, se está passando por um território estrangeiro, o controle das fronteiras não é do Paraná, lá em Foz do Iguaçu. Não é do Rio Grande do Sul. É da União. Então, esses espaços são territórios da União. Então, vejamos, o mar territorial, os terrenos da Marinha, os potenciais de energia hidráulica. Não é todos os rios, é aqueles que têm potenciais de energia hidráulica. Na região da Serra da Mesa, nós temos a região de potencial hidráulico. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Ocupadas hoje, não é que sempre foram ocupadas, é aquelas que estão sendo ocupadas hoje. Por isso que eu encerro a aula trazendo essa súmula 650. O artigo 1 e o artigo 11, o inciso 1 e o inciso 11 do artigo 20 não alcançam as terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupados por indígenas no passado. Mas lembrem, só a última dica, tudo que envolver questão indígena, a competência é da União. Agora, os indígenas nos municípios também são responsabilidade dos municípios, porque eles são cidadãos, como qualquer outro. O quilombola no município é competência do é uma responsabilidade também do município. Agora, legislar, demarcar uma terra, a demarcação de uma terra indígena não é do município, não é dos estados. Agora, os municípios, eles têm responsabilidade com os indígenas que moram nele. Então, moradia, educação, como garantir para qualquer cidadão. Então, pessoal, agora encerro esta aula.